Olá, meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos já no episódio 58. Nós vamos estudar hoje faculdades morais e intelectuais do homem. Lembra, nós estamos vendo aqui o capítulo, eu acho que eu esqueci o número, para variar, eu esqueço tudo, mas nós estamos vendo como é que funciona a encarnação, então do mundo espiritual para cá. Então vamos sem demora aqui para as nossas questões de hoje. Faculdades morais e intelectuais do homem. 361. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? São as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro esse espírito, tanto mais propenso ao bem ao homem. Bom, isso é uma pergunta óbvia com uma resposta óbvia. Claro que vem dos espíritos, porque a gente tem muitos exemplos de gêmeos que foram criados pelos mesmos pais, que cada um tem um caráter distinto. Lembra da Ruth, da Raquel, da Rutinha e da Raquel e do Tom e da Lua? Então, a novela copia mais ou menos o que é o real, né? Essas características não poderiam ser das pessoas que acabaram de encarnar e estão sendo formados, né? Claro que são espíritos, vem deles. Aí tem uma subpergunta: seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso há de um espírito mau? Sim, mas dize antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois, do contrário, poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Então, um homem de bem e um homem não é de mal, um espírito mau, um espírito imperfeito. E sim, um homem ruim não pode ter sido encarnação de um espírito bom. E assim, a gente já sabe disso, né? Enfim. 362. Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desaciados e levianos? Então, qual o caráter dos indivíduos que encarnam espíritos ruins, né, digamos assim? São indivíduos estúrdios, maliciosos e, não é raro, criaturas malfazejas. 363. Tem os espíritos paixões que não partilhe a humanidade? Não, que, de outro modo, vô-las teriam comunicado. Então, as paixões sempre são humanas, né? O mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Certamente isso em virtude do grau de adiantamento a que se haja elevado. O homem não tem em si dois espíritos. É muito clara essa resposta dessas perguntas, né? Por isso que eu não vou ficar explicando. 365. Porque alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos ou maus, no termo errado, né? É que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, que, então, e por isso, cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro, em moralidade. Então, assim, um espírito ser inteligente, ou um homem ser inteligente, não significa que ele é moralmente bom. Porque, como eu disse assim, durante um período, numa existência se adianta moralmente, na outra existência se adianta na ciência, na sua inteligência. Então, uma coisa não está ligada em outra. Por isso que a gente vê, muitas vezes, pessoas muito inteligentes e muito maldosas. Inclusive, tem muito nos romances espíritas por aí, entidades ou espíritos muito, muito inteligentes que lideram legiões no umbral e que são inteligentíssimos, mas são muito pouco avançados moralmente. 366. Que se deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da encarnação nele de outros tantos espíritos diferentes entre si, cada um com uma aptidão especial? De novo, para ver se entendi a pergunta. Que se deve pensar da opinião daqueles que dizem que as diferentes faculdades, os diferentes talentos intelectuais
e morais do homem resultam da encarnação nele de outros tantos espíritos? Gente, é meio doida essa pergunta, né? Que tem um monte de espírito que habita um só. Eita! Refletindo, reconhecereis que é absurda. O espírito tem que ter todas as aptidões. Para progredir, precisa de uma vontade única. Se o homem fosse um amálgama de espíritos, essa vontade não existiria e ele careceria de individualidade, pois que, por sua morte, todos aqueles espíritos formariam um bando de pássaros escapados da gaiola. Queixa-se, humilde, homem de não compreender certas coisas e, no entanto, curioso é ver-se como multiplica as dificuldades, quando tem ao seu alcance explicações muito simples e naturais. Ainda neste caso tomam efeito pela causa fazem, com relação à criatura humana, o que, com relação a Deus, faziam os pagãos, que acreditavam em tantos deuses quantos eram os fenômenos no universo, se bem que as pessoas sensatas, com eles coexistentes, apenas viam em tais fenômenos efeitos provindos de uma causa única, Deus. Então, é meio óbvio, né? Não tem jeito de ter um monte de espírito com um monte de talento habitando um corpo só. Não existe isso. Olha o comentário do Kardec. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem, a este respeito, vários pontos de semelhança. Enquanto se detiveram na aparência dos fenômenos, os cientistas acreditaram fosse múltipla a matéria hoje, compreende-se ser bem possível que tão variados fenômenos consistam apenas em modificações da matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou do espírito encarnado, e não de muitas almas, exatamente como os diferentes sons do órgão, os quais procedem todos do ar e não de tantas espécies de ar, quantos os sons. De semelhante sistema decorreria que quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certos pendores, isso significaria que outros tantos espíritos teriam vindo habitá-lo ou teriam deixado, o que tornaria um ser múltiplo, sem individualidade e, conseguintemente, sem responsabilidade. Acresce que o contradizem numerosíssimos exemplos de manifestações de espíritos em que estes provam suas personalidades e identidade. Então, Kardec, sempre muito didático, vem deixar muito claro que não tem jeito, um espírito só é que tem todas as suas capacidades e habilidades. Maravilha, chegamos ao final, hoje foi mais rapidinho, você viu? Vamos continuar estudando aí sobre a encarnação. Próximo episódio nós teremos a influência do organismo, os assuntos ficam cada vez mais divertidos. Eu te espero então, até o próximo estudo do Livro dos Espíritos. Tchau!